Bom dia, oitavo ano A, oitavo ano B, como vocês estão? Estamos aqui de novo para mais uma aula aí, né, de história sobre a América Espanhola. Eu espero que vocês tenham ido conferir o vídeo lá que eu mandei para vocês e que vocês estejam acompanhando os exercícios direitinho lá na plataforma, tá? Então eu estou aqui para dar algumas explicações sobre esse tema, que por vezes pode parecer assim, um pouco complicado, mas é bem simples e boa parte deles vocês já conhecem, tá? A primeira coisa que a gente precisa estar lembrando aqui é que o contexto em que ocorreu a independência da América, aí no caso da América Espanhola também, é o contexto da crise do antigo regime. O antigo regime é o absolutista que predominava na Europa. Então, essa crise do antigo regime, ela veio por quê? Porque algumas ideias foram desenvolvidas naquele momento ali na Europa. Então, o desenvolvimento de ideias como você já conhece, o iluminismo, né? O racionalismo, né? A razão, aqui o uso da razão, a independência dos Estados Unidos, o ideal da liberdade. O iluminismo também traz a ideia de liberdade, né? Os Estados Unidos vão defender aí o homem nasce livre e deve permanecer livre, inclusive uma das primeiras repúblicas a aparecer aqui na América, né? A Revolução Francesa, que inaugurou um novo tempo aí para vocês também, que nós já falamos, que colocou a burguesia no poder, né? E, e cortou a cabeça dos reis absolutistas. O interesse da Inglaterra, depois da Revolução Industrial, em colocar os seus produtos industriais, né, em outros lugares, ou seja, construir um império para os seus produtos industrializados, né, novas áreas de consumo para esses produtos. A gente tem que perceber que a Revolução Industrial vem trazendo a Inglaterra aí com toda a força para o cenário da política econômica mundial. E o Napoleão Bonaparte, não tem como a gente falar de independência da América sem falar desse nome aqui. O Napoleão Bonaparte, que mudou toda a política, né, territorial da Europa. Todo o mapa político foi mudado, todas as relações políticas também, porque ele foi aquele homem que levou os ideais liberais para vários lugares, né? E a era napoleônica representou isso. Então, Napoleão Bonaparte ele invade a Espanha, destrona o Fernando VII e coloca o irmão dele, o José Bonaparte, para governar. E nesse momento, então, o, o que vai acontecer? A Espanha passa a ter uma constituição liberal, é a Constituição de Cádiz. Eu gostaria que vocês tivessem em mãos aí um caderno, um lápis, uma caneta para vocês anotarem o que não está aqui, tá bom? Então, a Constituição de Cádiz ela é liberal. Isso incomoda a elite crioja aqui na América, que vai perceber que é o momento para eles lutarem pela liberdade deles, pela liberdade política deles. Então, eles vão formar as juntas governativas. Anotem aí. As juntas governativas elas vão aparecer em todos os vice-reinos da América Espanhola, tá? E quem vai liderar essas juntas governativas serão os libertadores da América, o José de San Martín, na Argentina, e o Simão Bolívar, na Bolívia, tá? Eles vão liderar as guerras de independência na América Espanhola. Ao contrário, né, que no Brasil nós não tivemos uma guerra pela independência, né? Nós vamos ver isso depois em outras aulas que vão estar acontecendo. Então, vamos prosseguindo.
Bom, esse ideal de liberdade era compartilhado por muita gente, né? A maioria da população queria essa liberdade, tanto a elite quanto a classe mais menos favorecida, eram os trabalhadores, aqueles, né, negros, escravos, os índios também escravizados. Então, entre esse grupo social aí, também existe uma vontade de liberdade, tá? Mas qual desses interesses que vai sobressair? Qual é o interesse que vai ser vitorioso aqui nesse momento? Será o da elite ou do grupo menos favorecido? Mas antes disso, nós vamos dar uma olhadinha, uma conferida, como que estava o Império Colonial Espanhol aqui, para a gente lembrar aí, tá? Vocês estão lembrados que todas essas regiões faziam parte do Império Colonial Espanhol na América. Olha só, todas essas regiões aqui. Ó. Veja bem que é um império bem grande, né? Colonial bem grande. O vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, do Peru e do Prata. Todos vão se transformar em repúblicas, né? Vão se tornar independentes um a um e vão se transformar em repúblicas aqui, republiquetas aqui na América. Aqui, ao contrário dessa lógica de república, vai surgir o império, né? Uma monarquia. Depois da independência do Brasil, nós vamos ter o governo de Dom Pedro I e depois de Dom Pedro II. Então aqui aparece uma monarquia e não república. Continuamos com o governo monárquico aqui. Aqui várias repúblicas, para a gente não esquecer disso, tá? Muito bem. Também para estar lembrando vocês aí, a sociedade estava hierarquizada nessa época. E essa hierarquia ela é estratificada, o que significa que não há mobilidade social de uma classe para outra, ou de um grupo social para outro. Por exemplo, negros nunca ascenderiam aqui para a condição de chapetones, né? Índios não chegariam à condição de criojos. Ela é uma pirâmide social sem mobilidade, tá? E quem está no topo aqui governando são os chapetones. Os chapetones detêm todo o poder sobre o resto, todo o resto aqui. E os melhores cargos estão nas mãos deles, como vocês devem se lembrar. Quem são os crioulos? Vamos lembrar aqui. Os crioulos fazem parte daqueles espanhóis nascidos na América. Estes aqui são espanhóis da Europa, da Espanha. Esses nasceram, espanhóis nascidos na América, portanto, eles não são reconhecidos pelos chapetones como iguais, porque esses não são puros. Os chapetones europeus se consideram puros. Estes não são puros, porque não são da Europa. Veja bem que esse conceito de pureza é muito interessante aqui e leva a gente para outros pensamentos, né? Que vocês já devem ter pescado aí, como que aparece isso na história. Não foram os alemães que inauguraram isso não, né? Não foi Hitler não. Isso já vinha acontecendo muito antes. Essa questão, ela é bem antiga, da pureza de raça, né? Então, voltando para cá, nós temos aqui os mestiços, os negros e os índios, né? Essa turma daqui totalmente sem direitos políticos e só com deveres a cumprir. Né? Estes são escravizados, estes também são escravizados e trabalham e pagam impostos e não podem reclamar nada. Tem que obedecer e fazer tudo que a coroa espanhola manda. Né? Então, a situação deles era bem ruim. Né? Bom, voltando então ao tema, né? Qual é o interesse de criojos e chapetones nessa independência? Conquistar sua autonomia política, né? Autonomia política. As elites, elas querem autonomia política.
Elas querem liberdade política e liberdade econômica, tá? O que é diferente de liberdade para esse grupo aqui, ó, né? O grupo desfavorecido da sociedade, mestiços, índios, liberdade para eles significa melhores condições de vida e de trabalho, fim dos impostos, né? Fim da escravidão. Anotem aí o que eu estou falando e o que não se encontra aqui, tá? O fim da escravidão, direitos políticos, serem reconhecidos como seres humanos dentro da sociedade, coisa que eles não eram, né? Então, vocês podem perceber que esse grupo aqui, ó, da elite, eles têm um propósito que é econômico e político para essa liberdade. Este grupo aqui, que é a sociedade, maior parte da sociedade, 85% da sociedade, e a camada que produz e que trabalha, para eles estão lutando mais por direitos políticos. Então, a liberdade tem significados diferentes para cada grupo social aqui. Anotem aí, tá? Bom, esse cara aqui vocês já conhecem ele, é o Tupac Amaru, né? Vocês se lembram do Tupac Amaru, o líder descendente de Incas, que foi precursor, ou seja, o primeiro a começar com movimentos populares contra a opressão que os reis espanhóis exerciam sobre eles aqui na América. E isso aí custou a vida dele, né, gente? Vocês estão lembrados lá que ele morreu esquartejado, a família dele também, e os 80 mil índios que ele conduziu nesse movimento acabaram morrendo também. Vocês estão vendo aqui, né, que era muito a prática dos governos absolutistas europeus era implantar o terror na América, né? As pessoas eram obrigadas a irem para a praça assistir à execução daquele que cometeu crime contra a coroa espanhola. Então, isso aí é a punição exemplar e vocês já conhecem essa parte aí da história. Aconteceu com Tiradentes, com Felipe dos Santos, né? Também. Então, foram todos executados, a pena de morte, né? Então, aí, para quem fala que no Brasil nunca teve pena de morte, olha ela aí. Ó. Bom, guerras de independência foram lideradas por dois nomes importantes, San Martín e Simão Bolívar. São considerados, anotem aí, os libertadores da América. Tá? E libertadores da América porque eles estavam à frente de todas as guerras de independência na América Espanhola, só que com projetos diferentes, como vocês estão vendo aqui. São Martin, por exemplo, defendia uma monarquia para os estados independentes, porque, segundo ele, a monarquia ia garantir que fosse mantida a independência aqui na América e que essa independência fosse também reconhecida lá na Europa. E, portanto, ele até ia mais além. Ele dizia que o monarca não podia ser ninguém tirado da América, tinha que ser um europeu, um rei europeu. Então, assim facilitaria como que eu digo para vocês? Facilitaria a manutenção e a consolidar essa independência aqui, tá? Segundo o pensamento dele. Para Simão Bolívar, o importante era implantar uma república nesses recentes estados independentes, porque a república tornaria a América mais forte, né? Nada de colocar rei europeu aqui não. Vamos escolher nossos dirigentes e vamos tornar a nossa América mais forte. E ele então pretendia fazer isso reunindo algumas regiões, por exemplo, do vice-reino da Nova Espanha, em uma grande Colômbia, ou a Gran Colômbia, que ele denominou, em um sentimento chamado de bolivarismo, que é o que ele trazia. O que é o bolivarismo? Essa necessidade
de fortalecer a América diante dos interesses lá de fora. Então ele queria fortalecer unindo essa América, formando a Grande Colômbia. A Grande Colômbia. Quem fazia parte dessa Grande Colômbia? Era a Venezuela, que vocês vão lembrar aí, né? Eram os vice-reinos lá as regiões que formavam o vice-reino da Nova Espanha, que é Venezuela, Colômbia, o Panamá e também o Equador, né? Esse ideal dele, ele até conseguiu implantar a Grande Colômbia por um tempo não muito longo, porque depois da morte dele, os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos terminaram por dividir toda essa região. E elas se tornaram países independentes, como vocês já os conhecem hoje, do jeito que eles são. Então, não deu certo, né? Aqui nós temos onde que São Martin lutou e o Simão Bolívar. Aqui de preto você tem a luta de Simão Bolívar, que vem do norte para o sul, libertando essas regiões. Aqui do sul para o norte nós temos as guerras do São Martin, libertando este pessoal, né? Aqui do sul para o norte, tá? Então, vocês estão vendo aí que eles foram importantes nesse processo de independência da América Espanhola. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre o caso do México em particular. Vocês viram que eu não falei de nenhum outro, mas esse eu vou falar. Vocês estão lembrados que o Haiti, nós já estudamos lá em sala de aula, ele se tornou independente pelos negros escravos que pegaram em armas e fizeram a independência do Haiti. E que isso causou muito medo aqui no Brasil, nos colonos aqui no Brasil, porque aqui a maioria, né, no Brasil eram escravos. E se eles resolvem seguir o mesmo exemplo, né? Isso gerou muito pânico aqui. Mas o México também é um caso muito importante para nós por conta disso aqui, ó, da característica popular desse movimento. Nos outros casos lá, quem liderou o movimento foram os criollos, né? Simão Bolívar e o San Martín, que era da elite. Ou seja, eles estavam conduzindo o povo para um processo de independência. Agora percebam aqui que aqui a luta é do povo. Quem vai liderar esse povo são esses dois padres aqui, ó, o padre Miguel Hidalgo e o José Maria Morelos. Esses dois padres vão conduzir a camada menos favorecida da sociedade, que é aquele grupo de mestiços, índios e negros, para uma luta com vistas a uma independência pela liberdade, mas também assegurando direitos sociais que passam por uma questão social. Quais são as questões sociais que estão sendo defendidas por eles? A reforma agrária, ou seja, distribuir terras para os camponeses. Os camponeses não tinham onde plantar, não tinham terras para eles. Então, a reforma agrária, nós temos a defesa do fim da escravidão indígena, a defesa do fim dos impostos e também o principal, direitos políticos. Vocês viram que eles não tinham nenhum. Então, a luta aqui é por isso. Vocês anotem aí, tá? Este povo reunido com esses dois padres aqui, eles vão lutar por reforma agrária, divisão das terras, né, para os camponeses. Eles vão lutar por direitos políticos, vão lutar também pelo fim dos impostos, que são muitos que eles pagam, e pelo fim da escravidão. Então a gente chama isso, vocês já estudaram comigo, que é a via de baixo para cima, né? Essa via de baixo é que o povo é que conduz as mudanças políticas e econômicas, as reformas. E isso assegura para a gente os nossos direitos sociais, porque fomos nós que fizemos. Agora, se vem de cima para baixo, vocês já conhecem isso. Qual que é o nome? Se eu tivesse aí e pudesse ouvir vocês, eu ia escutar vocês falando, porque vocês já conhecem e já sabem. É a via prussiana, né? De cima para baixo.
Isso aqui não assegura benefícios para o povo. Pode até trazer algumas coisinhas, mas é muito pouco. O que vai ser assegurado aqui por este caminho é o que? Interesses da elite que domina, que está lá no controle, né? Então ela devia ser feita assim, ó, essa independência. E ela começou no México assim, aí ó, com característica popular. Mas sinto dizer para vocês que isso aqui não deu frutos, não nesse momento, né? Por quê? Porque eles foram executados e o movimento foi abafado com violência por este ditador militar crioulo, Agustín Iturbide. Ele vai mandar executar os padres, vai abafar a revolta popular, a revolução popular, e vai conduzir o processo de independência, mas para a elite crioula, ou seja, defendendo os interesses das camadas dominantes e não do povo. Ah, professora, mas o que foi que aconteceu então com aquelas reformas lá que você falou? Que os padres queriam reformas sociais para o povo. Morreram junto com os padres. Ou seja, não foram adiante. Por quê? Aquilo lá não é interesse da elite crioula. Não é interesse dessa elite oferecer benefícios sociais para aquele povo. O interesse deles é outro, como vocês viram, é liberdade política e econômica. Eles não têm interesse em libertar a mão de obra escrava, muito menos de distribuir terra para ninguém. Eles querem mais é concentrar a terra na mão deles e deixar a população do jeito que ela estava, né? Então aquele projeto morreu. E esse aqui foi, foi aprovado pela elite crioula, pelo menos no primeiro momento, porque esse cara aqui também não vai ficar no poder não, tá? Ele vai acabar sendo retirado do poder porque ele vai se intitular Imperador do México. E o que ele vai pretender fazer lá de reforma é um plano chamado de Iguala, anote aí. Plano da Iguala, de igualar chapetones e criojos. Lembra daquela diferença entre eles? Ele quer eliminar essa diferença. E ele quer mais. Ele quer que o México liberto e, né, todo o México aqui e a Espanha tenham uma só Constituição, a Constituição Espanhola, e que todos estejam ali obedecendo a essa Constituição. Então, ele não foi aceito, porque o projeto dele ainda deixava o México nas mãos da Constituição da Espanha. Então, ele foi retirado do poder e o México se transformou em uma república, tá? Depois nós vamos ver que república foi essa que o México se tornou, tá? Então, de 1821 a 1823, a região da província aqui, ó, da América Central foi reunida em uma província unida e anexada ao México, o que significa que todas aquelas regiões ali da América Central, a Nicarágua, o Panamá, o Caribe, aquelas ilhas ali, aqueles países, foram anexados ao México. O México ganhou um tamanho maior, mas isso durou pouco, tá? Porque em 1838 os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos acabaram por fragmentar essa região, ou seja, dividiu tudo de novo. A união que existia foi toda dividida e fragmentada. E isso tornou essas regiões mais fracas e mais vulneráveis, né? E a Inglaterra e os Estados Unidos passaram a dominar a economia ali naquela região. Então, Cuba e Porto Rico também foi a mesma coisa. Ah, por que os Estados Unidos conseguem fazer isso? Porque, de uma certa forma, ele e a Inglaterra, vocês vão lembrar aí, auxiliaram toda a América Latina a se tornar independente lá da Europa, né? Então, acabou criando-se um vínculo de dependência econômica aí.
a América Espanhola saiu do domínio da Espanha e caiu no domínio dos Estados Unidos, que veio para a cena principal agora, e também caiu no domínio da Inglaterra, tá? Então essa independência aqui a gente fala que ela foi uma independência meio furada, porque ela continuou mantendo a dependência econômica, né? Em toda a América Latina ocorreu dessa forma, tá, gente? E aqui, né, vocês estão vendo aí o lobo até salivando, né? Olhando aqui para essa América aqui promissora, né? Representando a Inglaterra, os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos nas matérias-primas, né? Das nossas regiões aqui. E como a gente sabe que essa independência, essa liberdade política aqui dos, da América Latina, ela tem característica capitalista, né? Aí então a gente já sabe que o desenvolvimento capitalista está aqui, né? O interesse desse desenvolvimento capitalista ele se encontra aqui nesse processo de independência. Então é fácil da gente fazer a continha, muito simples, né? A matéria-prima aqui continua sendo trocada por produtos industrializados lá de fora, né? E aí, para nós, a conta nunca vai fechar, né? Porque nós vamos sempre estar exportando produto de valor muito menor, né, do que o produto industrializado. Então, aí a gente sabe que esse nosso desenvolvimento aqui ele vai ser bem lento, né, na América Latina, devido a esse processo de dependência econômica dessa nação e dessa aqui, né, após a independência realizada aí por toda a América Latina. E se a gente observa bem, isso aqui parece um presunto, né, gente? Olha para vocês verem, olha que presunto, hein? Quanta coisa gostosa tem aqui para ser oferecida, né? Não é para menos que esse lobo está com essa boca aberta, né, aqui, desse lado. Bom, gente, então é isso que eu queria falar para vocês. A independência na América Latina não rompeu com a dependência econômica. Nós fizemos uma independência política, porém a dependência econômica ela vai permanecer ainda, né? E nós vamos ver aí como que ficou tudo isso depois de feita todo esse processo, né? Que tipo de governos que vão aparecer aqui. Eu já adianto para vocês já devem ter dado uma olhada aí, que os criojos que eram militares, eles vão dominar a cena política e vão se transformar nos caudilhos. E é um governo chamado caudilismo. Esse caudilismo eu vou falar para vocês depois as características deles. Mas se vocês quiserem, vocês já podem ir pesquisando aí também, tá? Então eu deixo aí vocês com essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mandar mais aulas assim para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, ok?